Uma alegria estar com vocês nessa série de gravações acerca das cinco mãos, um título que à primeira vista pode estranhar um pouco. Todos nós conhecemos acerca do fundamento da fé de Hebreus 6, e dentro desses fundamentos da fé a imposição de mãos. E nesse sentido é que veio esse assunto, veio esse título a respeito das cinco mãos. E nessa primeira gravação eu quero trazer uma pequena apresentação, um pequeno histórico e uma introdução a respeito do significado de cada uma dessas mãos e o processo pelo qual temos trabalhado com as lideranças em tantas localidades. A primeira vez que eu me recordo que esse assunto veio à tona, veio ao meu coração, foi numa reunião do presbitério. E através do Gilberto Daniel Pires, lá de Canoas, aqui do Rio Grande do Sul, onde na conversa que nós estávamos ali junto com os demais colegas, falando a respeito desse processo de formação de liderança, desse anseio de ver Deus ordenando a igreja em cada localidade, através dos seus encargos de presbíteros, diáconos e outros dons e ministérios que Deus vai trazendo. E ali o Gilberto me fez uma pequena pergunta, se eu conhecia, né, as quatro mãos. E eu fiquei assim, perguntando, como assim, de onde isso? E aí, imediatamente ele introduziu o assunto, mencionou ali, depois avançamos com os demais assuntos naquele dia, mas aquilo lá ficou ali marcando o meu espírito. Anotei na minha Bíblia, como sempre costumo fazer, e depois, quando eu cheguei em casa, nos outros dias, eu mergulhei no assunto, vendo que graça, que clareza, que objetividade, que didática e dinâmica fantástica ali Deus estava dando, e recebi isso da parte do Senhor, como algo de Deus, através do querido Gilberto Daniel, que inclusive faz a apresentação do livro aqui na contracapa, com tanto carinho e com tanta graça que ele escreveu. Então foi a partir do corpo de Cristo, foi a partir de algo gerado em algo na experiência. Não é algo teórico, não é algo de gabinete, mas é algo na prática do dia a dia, trazendo isso nas localidades, é que começou a surgir essa palavra, essa ministração e esse processo de estabelecimento de lideranças. Se não me falta a memória, uns 4 anos depois, estava em Brasília, junto com o querido discípulo e companheiro Daniel de Souza. Nós estávamos ali realmente concluindo o processo, né, no sentido de estabelecimento de presbíteros naquela localidade, né, o Juan e o Anderson, vinculados ali com Daniel e na retaguarda ali como avô espiritual. Estávamos então nessa celebração, nesse ápice de separar eles para o presbiterato. E um amado irmão chamado Wagner de Oliveira, ele me puxou no canto e disse: John, acho que tem mais uma mão ali. E ele salientou então aquilo que seria mais ou não, seria a terceira mão na sequência, que seria a mão da família, dando um destaque especial. E de fato, eu recebi também como algo de Deus, e com isso então ficou o processo de 5 mãos, no estabelecimento de lideranças na parte do Senhor em cada localidade. Por que 5 mãos? É como se fosse um somatório de mãos, uma sobre o outro, uma com a outra, né? E dessa forma, com muita simplicidade. A primeira mão é a mão de Deus, a mão do Senhor, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo tocando nossas vidas. Não poderia ter outro começo a não ser a origem, e a iniciativa teria que ser, obviamente, em todas as situações, da parte do Senhor. É a mão de Deus nos chamando. Essa é a primeira mão. Tocando em nós, tocando em nosso coração, em nossa mente e coração, tocando em nossos ombros. E como eu costumo falar, essa primeira mão, ela é mais forte do que qualquer outra coisa. Ela é crucial e ela é imprescindível para o nosso ministério, para o nosso chamado, para o serviço na casa
de Deus. Romanos 11:36 tem um texto clássico que fala a respeito de que, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, a primeira mão é a mão de Deus, nos chamando para o seu serviço, para a sua vocação nas nossas vidas, para ele e também para a sua obra e para cooperar no seu reino. A segunda mão é a mão nossa, é a minha mão. Eu brinco aí como candidato ao ministério, eu preciso dizer sim, Senhor. Eu quero, eu acolho o teu chamamento. Sim, eu respondo sim ao teu chamado. Como nós vamos ver depois nas gravações em cada uma dessas mãos, para dar um mergulho, uma viagem espiritual em cada uma delas, nós vamos ver que Deus nunca impõe nada. Essa é uma diferença radical entre Deus e o inimigo de nossas almas, o próprio Satanás, que sempre vai escravizar, vai manipular, vai abusar de alguma forma, nos fazendo algo contrário à nossa decisão e à nossa concordância. Mas Deus é totalmente diferente. Ele propõe, ele desafia, ele espera a nossa concordância e o nosso dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. A terceira mão, que o nosso querido Wagner acrescentou, trazendo um destaque especial, não que ele não tivesse, mas ele trouxe esse destaque especial, é a mão da família, respaldando. A mão da família, da casa, da esposa, do esposo, dos filhos solteiros, dos filhos casados, e digo eu hoje, agora até dos netos, trazendo esse respaldar ao nosso chamamento diante do Senhor, trazendo toda essa bênção, esse companheirismo, essa parceria na presença do Senhor. E eu não tenho como é que vou dizer assim, sublinhar demasiadamente a importância dessa terceira mão junto conosco nesse processo que é crucial para toda boa obra que o Senhor quer fazer. A quarta mão é a mão da igreja. A igreja identificando, a igreja testificando, a igreja abençoando, reconhecendo, se alegrando, corrigindo, segurando, né? Mas ao mesmo tempo liberando para que essa obra então comece a sair de uma esfera embrionária para algo mais sustentável, a começar na igreja local, junto com os discípulos, junto com a liderança onde eu estou inserido, onde estou enraizado nessa igreja local. É de extrema importância. Deus não aceita freelancer, Deus não aceita ministérios autopromovidos ou autolançados. Pelo contrário, o Senhor quer a igreja testificando, abençoando, reconhecendo, se alegrando juntos. Esse processo todo culmina com a quinta mão, que é a mão dos ministérios específicos. Seja extralocal, no sentido apostólico profético, seja local no ministério do presbitério, junto com os dons e ministérios através de profetas e mestres que vão estar em cooperação, trazendo essa imposição de mãos e abençoando, trazendo então esse destaque, esse constituir, esse separar, esse, vamos dizer assim, sacramentar, se eu posso colocar dessa maneira, esse processo de estabelecimento de liderança para que o Senhor então possa trazer toda a unção, toda a envergadura e toda a graça para o ministério na vida de cada um de nós. Não tenho como expressar a importância de respeitar e honrar cada etapa nesse processo. Mas eu te convido a nas próximas gravações, onde nós vamos estar mergulhando então em cada uma dessas etapas, em cada uma dessas mãos, pela misericórdia do Senhor, pela graça dele, pela glória dele, quero repartir um pouco mais sobre esse processo de estabelecimento de lideranças em cada igreja local, em nome do Senhor Jesus. Te convido a darmos andamento e continuidade nisso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.